Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Salmos 91. Aleluia, Jesus. No versículo 15, versículo 16, que diz assim: E me invocará e eu responderei, e com ele estarei eu na angústia, o livrarei e glorificarei. Eu o saciarei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Então, o Salmo 91, na verdade a gente não sabe quem que escreveu esse salmo. Se foi Moisés, se foi Davi, a gente não sabe. Mas a gente imagina assim, irmãos, que a pessoa ela devia estar num ataque espiritual muito grande. Porque a gente sempre usa esse Salmo 91 para ataques espirituais. E eu acredito que a pessoa estava passando por um ataque espiritual muito grande, aleluia, Jesus. E o salmista ele vai dizer assim: Senhor, na verdade, não é o Senhor. O que dá a impressão assim, né, nesse versículo, que o Senhor está dizendo para o salmista: Ele me invocará e eu responderei. É o próprio Senhor que está falando aqui, aleluia, Jesus. Ele vai me invocar, ele vai chamar por mim e eu responderei. Aí a gente entende, irmãos e irmãs, que é numa aflição grande, é numa aflição que o Senhor sabe que ele precisa responder com urgência. Porque tem situações que o Senhor ele responde com urgência. Em questão de ataques espirituais, livramentos, ele envia os seus anjos, aliás, ele não que ele envia, na verdade, ele envia para aqueles que hão de se salvar, mas os que já estão na presença do Senhor, automaticamente o anjo que acampa ao nosso redor, ele se manifesta agora para já ajudar essa pessoa, dando livramento de algo ou ataques espirituais. Irmãos, eu já tive sonhos assim, e teve uma vez que eu tive uma visão, que eu estava numa luta espiritual tão grande. A minha janela da cozinha, ela é de vidro. Eu estava assim na frente da pia, assim numa angústia tão grande, orando ali, que eu estava passando uma aflição tão grande. Eu me ajoelhei ali mesmo na frente da pia, aonde que eu tenho a visão aqui da porta. Irmãos, eu estava orando. Eu tive uma visão que eu vi como é que eu posso dizer o nome do bicho? Eu tive a visão, irmãos, de um hipopótamo gigantesco andando em pé. Era tão grande aquele hipopótamo que eu acho que ele nem ia passar na porta. Ele veio pisando assim, dava aqueles estrondos, pá, pá, assim, sabe? Aqueles estrondos assim, o pé dele assim. Vocês imaginam só, um hipopótamo, ele é grande. Você imagina ele andando. Olha, ele tinha acho que uns 2 metros de largura, uns 2 metros de altura. Quando eu vi aquele hipopótamo vindo para entrar dentro da minha casa, para me atacar, eu vi atrás de mim um anjo saindo de trás de mim. E quando esse anjo apareceu na porta, simplesmente o anjo só apareceu e na hora esse hipopótamo virou uma nuvem negra e desceu para baixo. Eu vi aquela nuvem branca descendo, passando pela terra e desceu lá para o abismo de novo. Foi algo tão assim tremendo, irmãos, sabe? Eu já vi várias visões de animais que vêm como demônios, que vêm na aparência de animais. Aleluia, Jesus. Então são nessas situações que o Senhor diz assim, ó, Ele me invocará e eu responderei. Aleluia, Jesus. Tem situações, irmãos, que o Senhor ele demora mesmo para nos responder. Às vezes uma bênção,
uma enfermidade, que a pessoa não vai morrer assim na hora, às vezes uma infecção urinária, às vezes uma dor de cabeça, uma febre. Então o Senhor às vezes ele demora um pouquinho para responder. Mas quando as situações mais urgentes, aleluia, Jesus, ele responde na hora, irmãos. E eu ali chorando, naquela angústia ali, eu vi o meu anjo saindo de trás de mim, como a palavra fala, ele acampa ao nosso redor para nos guardar, aquele que teme a Deus, aquele que invoca o nome do Senhor quando ele está na angústia. Aí o Senhor está dizendo, eu estarei com ele também na angústia, aleluia, Jesus. E agora o Senhor vai agir, aleluia, Jesus. E esse testemunho que eu dei para vocês, aleluia, Jesus, é para glorificar o nome do Senhor. E aí o Senhor diz assim, eu vou livrar o meu filho agora e glorificarei, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, olha só, essa glória é para Deus, porque ele enviou, ele deu ordem para o anjo que estava acampado atrás de mim se manifestar, e eu vi esse anjo. E o anjo não precisou fazer nada, o anjo simplesmente só veio na porta e aquele demônio simplesmente virou fumaça e desceu pela terra e desceu para o abismo. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor diz assim para nós também, quer vida longa, teme ao Senhor e faz a vontade dele, aleluia, Jesus. E o Senhor diz assim, eu saciarei ele em tudo que ele precisar, e eu darei vida longa, aleluia, Jesus. Aquele que teme a Deus, aquele que faz a vontade do Senhor, terá vida longa, aleluia. Assim como, aleluia, Jesus, a gente vê muitos servos que viveram muitos e muitos anos, aleluia, Jesus. Mas foi muitos anos de prova, irmãos, porque eles viviam anos e anos e anos, parecia assim que, nossa, a luta deles nunca iam acabar. Aí Jesus então determinou que o homem agora ia viver até 120 anos. Pra gente viver, sei lá, 60, 70 anos, parece que a gente já viveu muito. Imagina os servos de Deus, lá no princípio, viviam 700 anos, 600 anos, nossa. Você imagina só o tempo de prova que essas pessoas passaram ali, quanto tempo de vida o Senhor deu para essas pessoas, aleluia, Jesus, que temiam o Senhor e tinham vida longa, aleluia, Jesus. Então, irmãos, quer ter vida longa, quer ter paz na tua vida, aleluia, Jesus. Quer ter bênçãos espirituais, quer ser cheio da presença do Senhor, quer ser usado pelo Senhor, teme a Ele, busca a Ele, se santifica e você verá a glória de Deus na sua vida. Paga o preço, aleluia, Jesus, que é como aqueles outros irmãozinhos lá que pagam preço, são usados por Deus, mas você não sabe o preço que eles pagam, é jejuando todo dia, lendo a palavra, buscando e se santificando, aleluia, Jesus, é aí que o Senhor quer verdadeiros adoradores, esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que entram na porta estreita e faz a vontade do Senhor. Aí a gente vê a glória de Deus, como aqui está dizendo, eu vou livrar e vou glorificar. Então aquele, aleluia, Jesus, que é tirado da angústia, porque teme a Deus, porque busca, porque clama, aleluia, Jesus, e será glorificado, aleluia, Jesus. Será honrado com poder e autoridade, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Então fica essa direção. Peço que os irmãos e irmãs compartilhem essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.